Olá você, eis aí a continuação da nossa leitura bíblica, hoje dia de número 140, vamos avançando aí, estamos em 1 Crônicas, capítulo de número 10 ao 12 hoje, e João 6 do 45 até o finalzinho dele, 71. Vamos orar para nós podermos iniciar. Senhor, nós agradecemos, Pai, mas por essa manhã, por mais uma vez podermos compreender o que o Senhor tem para nós. Continua nos dando o entendimento necessário, Pai, nos mostrando em que podemos aplicar esses ensinamentos no nosso hoje, para fazer a Tua vontade e não a nossa, Pai, acima de tudo. Que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Brevemente aí a gente passou por várias genealogias, até o capítulo aí de número 9, do 1 ao 9. E por último a gente passou pelos antecedentes, os descendentes. Descendentes é ótimo, né? De Saul. E aí, agora, basicamente o livro de Crônicas é um resumão. Você vai passar 1ª, 2ª Samuel, Reis. Tá tudo resumido em 1ª e 2ª Crônicas, mas bem resumido mesmo. Você vai ver aí como que não tem muitos detalhes, mas você vai compreender ou rever a história aí no todo na sua mente. Então, primeiro, a gente vai começar aí com a batalha dos israelitas com os filisteus em Gilboa. Olha aqui. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte em Gilboa. Deixa eu pegar meu lápis aqui. E ali os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas e Abinadab. Então aqui você vai ter a batalha entre os israelitas e os filisteus, que vai culminar aí com Saul e os seus filhos e com as forças aí de Israel sendo derrotadas, e Saul e seus filhos, incluindo aí Jonatas, morrendo, né? Já pegando o finalzinho aí da história. Saul aí, ele que havia sido escolhido por Deus, ele que foi o primeiro rei de Israel, como eu falei, aqui já está tudo resumido. Crônicas é bem batido. Mostra aí o fim do reinado de Saul, e um novo rei havia sido ungido, vocês lembram? Aí com detalhes lá no livro de Samuel, você vai ver em 1 Samuel que Davi é ungido rei quando a presença do Senhor se afasta de Saul, né? E ele é tomado aí de ira e começa a desobedecer, achando que dá para fazer as coisas do jeito dele. Aqui mostra também no verso 3, que a batalha se intensificou contra Saul e os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Vai mostrar como que ele morreu. Ele vai pedir para o seu escudeiro para arrancar a espada e atravessar ela, para que ele não venha cair na mão dos filisteus e eles venham zombar dele. E aí o escudeiro não quis fazer aquilo, porque ele estava com muito medo. Então Saul vai pegar aí a sua própria espada e vai se lançar sobre ela. Olha só, né? E aí quando o escudeiro viu que Saul tinha feito aquilo, ele que estava com medo, ele resolve que ele vai fazer o mesmo. E ele também se lança sobre a espada e ele morre os dois, ele e o escudeiro. Também na batalha são perdidos aí mais 3 filhos de Saul. Toda a casa ali vai morrer juntamente com ele. Vai ficar um descendente de Saul? Vai. Mas esses principais aqui que pertenciam à coroa, eles vão
perecer aí nessa batalha. Verso 7 vai dizer que quando os homens de Israel estavam no vale, viram o exército de Israel e eles fugiam, e que Saul e seus filhos estavam mortos. Então eles abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Então aí a gente vai ver os filisteus tomando posse de uma região que pertencia ao povo de Israel, né? E daí para frente a gente vai ver os acontecimentos lá de 2 Samuel, aqui em 1 Crônicas, que é o quê? O reinado de Davi. Davi aí se destacando como rei e sendo escolhido. Então, a gente viu que Saul morreu, verso 8. Os israelitas vão agora recuperar os corpos e vão sepultar Saul. Olha só. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram ali Saul, quem achou os israelitas, caídos no monte de Gilboa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, para levar as boas novas aos seus ídolos e ao povo. E puseram as armas de Saul no templo do seu Deus, e a sua cabeça, e elas a fixaram no templo de Dagon, um deus pagão a qual eles prestavam culto. Então eles fizeram questão de se vangloriar, e eles vão profanar aí o corpo de Saul, né? Porque eles haviam vencido a batalha e eles queriam se valer disso daí. Mas a palavra vai dizer no verso 12 que todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e o corpo dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois eles sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Eles vão recuperar esses corpos, não fala quem foi, mas fala que eles vão enterrá-los, ter um sepultamento digno, e eles vão jejuar por eles durante 7 dias. Assim, Saul vai morrer por causa da transgressão que ele cometeu contra o Senhor. Lembra que eu falei? Lá em 1 Samuel, se você voltar, 2 Samuel, 1 Samuel, você vai ver aí o quanto Saul estava fora da rota do destino, né, dele. E aqui é um resumão mesmo. Ele não tinha guardado o Senhor também porque ele consultou uma médium. Tamanha era a maluquice que ele estava atrás de Davi, ele chega a consultar uma médium para poder saber. E a própria médium, ela fala, Deus usa aí alguém que é adorador de um outro Deus para falar. A médium começa a falar, olha, o Senhor está falando através da minha vida, e Ele manda te dizer isso, 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 isso. O negócio é feio. Você tenta sair, mas Deus te acha em todos os lugares. E aí, por isso, o Senhor o matou e o transferiu o seu reinado aí para Davi, o filho de Jessé. E aí, no capítulo de número 11, a gente tem aí o reinado de Davi, o ungido, o rei estabelecido, alguém aí segundo o coração de Deus. Davi, após a morte de Saul, então ele é coroado rei, cumprindo a promessa que o Senhor havia separado para ele, e ele vem a ser líder do povo. Olha, então todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo, veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares. As pessoas reconheciam quem era Davi, porque antes de ele ser ungido rei, ele era o braço direito de Saul, mesmo quando Saul estava fora de si e queria matá-lo. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse, você apacentará
o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei de Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi ali rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Então cumpriu-se. Ele foi rei. E ali ele vai estabelecer uma cidade. A primeira conquista ali de Jerusalém é transformar uma cidade em sua capital. Ele vai nomear aí a cidade de Davi, né? Ele vai separar Sião, a cidade de Sião. Olha só, verso 4. Partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e isto é a cidade de Davi. Porque Davi disse: Primeiro atacar a jebuseus será o chefe e comandante. Ele estabelece que a cidade de Sião seria a sua cidade. E ainda libera aí um aval de que quem chegasse primeiro lá ia ser o seu comandante, né? E aí, então Joabe, o filho de Zeruia, atacou o primeiro lugar, o que foi feito chefe. Então ele estabelece que aquele que chegasse primeiro seria o comandante. E Joabe, fala aí que Joabe, ele atacou em primeiro lugar e ele foi feito chefe aí, comandante de Davi. E aí Davi morou nessa fortaleza, nesse local aí na cidade de Sião, e edificou ali uma cidade ao seu redor daquela cidade, fazendo aí um circuito ali, um amontoado de casas, né? E Joabe ali também trouxe o restante das pessoas ali para aquela cidade. E aí Davi foi crescendo em poder e entendendo cada vez mais aí sobre o Senhor, porque Deus ali estava com ele dia a dia. Aí, se você for olhar a Bíblia lá, nós estamos resumindo 2 Samuel, ó, pra você ter uma ideia. A gente agora está em 2 Samuel 23, a gente vai pular para quem eram as pessoas que eram corajosas e leais a Davi, que eram conhecidos como os valentes de Davi, os guerreiros de Davi, né? Então aqui, verso 10, vai dizer assim: São estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino em todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no que diz respeito a esse povo. Eis que a lista dos valentes do Davi. Ela vai dizer os nomes de cada um. Jazobeão, o principal de 30, ele bradiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Eleazar, filho de Dodô, o Aitoíta, que era um dos 3, estão entre tipo top 3 aqui do pessoal. Este estava com Davi em Pas-Madamim, quando os filisteus se reuniram, e ali, para a batalha, havia uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio naquele terreno, e defenderam e mataram os filisteus. Defenderam aquela plantação, né? E o Senhor efetuou ali grande livramento. Como eu falei para você, Crônicas é bem resumido. A gente vai falar top 3 ali. Josebeão, Eleazar. E depois vai ter o verso 15, 30 valentes. A gente não vai ter a discriminação deles, mas vai dizer que 3 dos 30 chefes... Cadê? Não. 30 valentes está lá no final, no 33. Espera aí. A gente está no 15 ainda. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão.
Ah, tá. Ó, aí a caverna de Adulão, onde o exército filisteu tinha acampado no vale de Refaíns. Naquela época, Davi estava na fortaleza, na guarnição dos filisteus, e estava em Belém. Dali, Davi suspirou e disse: Quem me dera água do poço que está junto ao portão de Belém? Vai ser aí considerado o cara. Era como se ele dissesse assim: olha, a gente está escondido aqui nessa caverna, eu tô com sede, a fortaleza dos guardas dos filisteus está aqui na frente, em Belém. Eu não tenho coragem de ir lá beber água, mas se vocês forem lá e buscarem água para mim, você vai ter porção quando a gente conquistar essa cidade de Belém. Você vai ter porção dobrada aí nesse lugar. E aí não teve uma galera que foi buscar água para ele? Olha que engraçado, né? E aí vai dizer que aqueles três, eles romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram essa água aí para Davi. Só que ele propõe o desafio e ele mesmo não quis beber da água, mas ele falou assim, ó, eu vou consagrar essa água ao Senhor, porque ela custou a vida de vocês. O verso 19 vai dizer assim, ó, longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida a trouxeram. Foram proezas aí que esses homens fizeram aí em favor de Davi. Tamanho era, nem amizade, né? Mas a honra, a aliança que eles possuíam com Davi. Acho que essa palavra fica melhor. Arriscaram tudo, arriscavam as próprias vidas por ele. Devia também ser uma pessoa diferenciada, né? Para eles fazerem isso. Também verso 20 vai falar sobre Abissai, irmão de Joabe, né? Joabe, que é o comandante, tinha o seu irmão Abissai, que também era chefe aí de 30. Ele também fez um feito aí, uma façanha, empurrou a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os três. Então, Josebeão, Eleazar e Abissai. Ele aí era um dos três dos top 10 aí do pessoal da guarda de Davi. Vai dizer no verso 21 que ele era o mais nobre do que os 30 que se tornou chefe dele. Contudo, não chegou a ser um dos top 3. Era nobre, mas devia estar no top 5 ali. Olha só, ainda falando sobre os 30 valentes. Enfim, gente, são homens que fizeram proezas aí na questão de guerra e fizeram coisas aí com muita bravura em nome aí de Deus e a favor de Davi. A gente vai ter Benaia também, verso 22, filho de Joiada, que era homem valente e realizou grandes feitos também. Matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, nela matou um leão no tempo de neve. Depois ele também matou um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. E, enfim, né? Benaia atacou esse homem apenas com um cajado e lança na mão do cara, e não na mão dele. E matou com a lança que o cara de quantos metros tinha? De 2,20 metros de altura estava segurando. Então, corajoso também Benaia aí. Essas coisas fez Benaia, verso 24, filho de Joiada, pelo que ele teve nome entre os primeiros dos 3 valentes. Era mais nobre do que os 30. Verso 26 vai falar que os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de irmão de Joabe,
vai falar todo mundo, né? Aqui vai falar 30 pessoas, aí sim, os 30 valentes. Elã, filho de Dodô, Samote. A parte que fala que ele é filho, você desconsidera. Mas, ó, a gente vai falar Isael, Samote, verso 27, verso 28, Irã, verso 29, Sibecai, verso 30, Marai, verso 31, Itai, verso 32, Urai, Abiel, Asmave, Eliaba, Salbonita. Gente, é muito nome aqui e nome diferente, né? Veja que Jonatas também tá aqui nesses 30 de Davi. Olha que legal. Efer, muita gente aqui que eu não sei quem é, assim, não tem um nome que foi repetido outras vezes. Urias, olha só, Urias também tá aqui, verso 41. A gente sabe o que aconteceu com Urias, né? Você acompanhou com a gente aí em 2 Samuel, né? Ele quis pegar a esposa de... Ele quis, não, ele pegou. A esposa de Urias, acabou matando Urias, né? E casando com Betseba. E aí outros nomes que eu não tô vendo aqui nada que eu consiga comentar com você da história deles. Mas aí a gente finaliza aí o capítulo de número 11. Capítulo de número 12. Mais informações aí a respeito do exército de Davi. Os homens que estiveram com ele lá em Ziclag. O que ele foi fazer em Ziclag? Ele foi fugir de Saul. Lembra? Não, você não lembra, porque é muita coisa para lembrar, né? Mas ele foi fugir de Saul e ele esteve lá em Ziclag. Deixa eu achar meu negócio aqui. E vai mostrar aí outros valentes que estiveram com ele nesse período. Fugindo de Saul, ele esteve naquela caverna, lembra? E aí recrutou, ali a gente falou de 30 valentes. Recrutou mais uma galera para fazer reforço militar com ele. Olha só, são estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. Eles eram dos valentes que os ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a mão esquerda. Olha, eles eram ambidestros. Interessante. Espada com as duas mãos. Para arremessar pedras e fundas, a galera também sabia jogar o estilingue igual a ele. Atirava flecha, como Jonatas, lembra? Jonatas, ele era bom de arco e flecha. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes. A galera que participava do exército, né? Lembrando que a gente está falando de exército, né? Não somente da parentesco. Aisel, Joás. Aqui vai falar também um monte de nome aqui, que eu não vou repetir todo mundo, porque é muita gente. Fala que alguém era valente de 30, valente de 20. E aí todos esses nomes complicados e diferentes que a Bíblia tem. Deixa eu ver se tem alguém que eu lembro aqui. Não. Verso 8 vai dizer que dos gaditas passaram-se para o lado de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Homens valentes, homens de guerra, preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leão. Nossa! E eles eram ligeiros como gazelas. Eita! E aí vai dizer o nome desse pessoal aí, desses gaditas, que se juntaram, fizeram adesão aí
aos guerreiros de Davi. Vai dizer o nome deles aí, do 9 aí até, deixa eu ver, até o 14. São estes os que passaram o Jordão, verso 15, no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: se vocês estão vindo pacificamente para me ajudar, eu os recebo, de todo o coração. Mas se é para me entregarem ao meu adversário, que no caso era Saul, né? Não havendo maldade em mim, que o Deus de nossos pais... não era Saul, não, era os filisteus. Estou confundindo aqui, Saul já morreu. Maldade em mim, que Deus dos nossos pais os veja e repreenda. Então o Espírito veio sobre Amassai, o chefe do grupo dos de 30, e disse: somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que te ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Legal esse versículo, hein? A paz esteja com você, porque Deus é quem está com você. Ele é quem ajuda você, ele ajuda nós, então seguimos nós. Davi os recebeu e colocou eles ali como capitães de guerra. Então, só para você entender, Davi pertencia à tribo de Judá, e aí os filhos de Benjamim vão de encontro a ele, e aí eles resolvem que vão se juntar e vão se ajudar. E aí os de Manassés também vão passar para o lado de Davi e também vão ajudar ele contra os filisteus. E vão lutar aí. Ah, tá certo, Saul estava vivo, ó, contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes desse... eu lembro dessa passagem, gente. Ele estava se escondendo, ele ficou do lado filisteu, e os filisteus queriam que ele lutasse a favor deles. Só que quando chegou a hora do choque da batalha, ele simplesmente mudou de lado e deixou os filisteus na mão e resolveu lutar a favor ali do povo de Deus. Enquanto ele estava com os filisteus ali se escondendo, ele estava neutro. Quando era para matar outros povos, ele matou sim, a favor dos filisteus. Mas quando os filisteus foram lutar contra os israelenses, aí ele desistiu. Ele entrou na tropa dos filisteus, ele foi para bater de frente com os israelitas. Quando chegou a hora, aí ele luta a favor dos israelitas, tá? Eu lembrei dessa passagem. Os filhos de Manassés também vão estar do lado de Davi e vão ajudar ele aí a lutar. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque aí vai dizer o que eu falei, né? Porque os governantes desses, depois de se aconselharem, mandaram embora. Eles mesmos falaram assim, olha, é melhor você nem ficar aqui com a gente não, porque eu sei quem é o Deus de vocês, e é melhor que isso não custe as nossas cabeças. Passa para o lado lá de Saul, seu senhor, que é a melhor coisa do que a gente sofrer aqui. Aí vai dizer, 20. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes. Aí vai dizer o nome do pessoal aqui, né? Os milhares, chefe de Manassés, e estes ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos estes eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército, como o exército de Deus, o exército do Deus vivo. Todo mundo queria lutar a favor de Davi, reforçando aí o exército militar dele
Num primeiro momento ali, Davi vai lutar contra Saul, porque Saul estava vindo contra ele. Depois tem essa guerra contra os filisteus, né? Não sei se você também lembra dessa passagem, mas você também vai ver isso aí em 2 Samuel. 23. Os guerreiros aí com habilidades especiais. O exército que proclamou Davi aí como rei em Hebrom. Aí a gente já volta para o período aí depois que Saul morreu. Este é o número dos homens armados para a batalha que vieram em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, um total de 6.800 homens armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, as tribos aqui, né? E a quantidade. Homens valentes para a batalha, 7.000 da tribo e 100 de Simeão. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada ainda era o chefe na casa de Arão, e como eles vieram, 3.700. Comandante, lembra? Joiada? Zadok vinha sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes da sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram também 3.000, porque estes então ainda, muitos deles que eram fiéis à casa de Saul, dos filhos de Efraim, 20.800. Da tribo de Manassés, verso 31, 18.000 que foram apontados nominalmente para vir ali proclamar com o rei Davi. Dos filhos de Zacar, sabiam discernir o tempo para saber se Israel devia fazer as coisas, 200 chefes. De Zebulon, capazes de sair à guerra ali, todos 50.000 treinados, armados, com a batalha no seu coração. De Naphtali, 1.000 capitães, e com ele 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. De Asser, homens somente de guerra que a gente está falando aqui, estou falando do povo de Israel não, estou falando homens de guerra, 40.000. Do outro lado do Jordão, os rubenitas, os gaditas, tribo de Ruben, a tribo de Gade, meia tribo também de Manassés, promovendo todo tipo de instrumento de guerra, 120.000, muita gente, meu Deus. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar rei. Toda essa galera aí estava a favor de Davi. Todos homens de guerra, também todo o resto de Israel era unânime. Não só os homens da guerra, mas o pessoal de Israel mesmo queria proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, ô festança, hein? Comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhe tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto, também os mais distantes, como Isacar, Zebulon, Naphtali, trouxeram também comida. E é uma festa, um churrasco, com seus jumentos, seus camelos, suas mulas, seus bois. Também trouxeram farinha, tinha bolo, tinha doces, tinha cachos e passas de vinho, cachos de passas, então cachos de uva, né? Tinha vinho, tinha azeite, tinha bois, tinha ovelhas, tipo tudo ali com muita abundância, porque a casa de Israel estava alegre, porque eis que o rei ali havia sido nomeado. O povo de Deus é um povo feliz, é o povo mais feliz da terra e gostamos de festa. Havia um motivo para celebrar, um rei havia sido nomeado e esse rei agora se comprometia em fazer aquilo que o Senhor lhe separara. Finalizando aqui então a parte que convém do Antigo Testamento para nós hoje,
Vamos agora para o livro de João, capítulo de número 6, do 45 ao 81. A gente está falando aí sobre Jesus ser o pão da vida, ele ser o nosso alimento que caiu do céu para nós. E aí a galera não estava entendendo, fala, como assim Jesus caiu do céu? Você está mandando maná igual Moisés? A gente viu você aqui, como é que a gente pode dizer que você veio do céu? E aí Jesus responde, não vai ficar murmurando entre vocês, não. Vocês têm que vir a mim. Crê em mim. Verso 45 diz assim, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouvir e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser quem vem de Deus. Foi eu mesmo, vocês não viram Deus. Só eu vi. Mas vocês têm que crer no que o Senhor falou. Eu sou o Messias, eu estou falando para vocês. E ele ainda ressalva, né? Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná. Sim, mas eles morreram no deserto. Este é o pão da vida, que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então ele estava dizendo, gente, eu desci do céu no sentido figurado, porque eu estava lá sentado ao lado de meu Pai. Eu larguei a glória eterna e agora estou aqui com vocês. Pertenço aí à humanidade. Sou de carne e osso agora. Mas moro aqui próximo de vocês. Vivo aqui com vocês. Convivo com vocês. Então, ouçam as minhas palavras. Eu trago um alimento espiritual para vocês. Um alimento eterno. E aí ele diz, né? O pão eu darei pela vida do mundo e o pão que eu darei é a minha carne. É a minha vida será entregue. Eles não tinham entendimento nem compreensão, mais uma vez, do que ele falava, mas ele falava que ele sabia que ele ia morrer. A carne física dele seria entregue. Ele se entregaria ali, como sacrifício vivo. E é sobre isso, né? Eu darei pela vida do mundo. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Eu mesmo serei entregue. E aí verso 52 diz, então os judeus começaram a se discutir entre si, como é que pode nos dar sua própria carne para comer? Mas peraí, Jesus, mas então a gente vai virar canibal? A gente vai começar a comer a sua própria pessoa? Não, gente, não é isso. Eles não entendiam e aquelas palavras escandalizavam cada vez mais. Olha só. Jesus responde, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei ao último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Mas Jesus complicava também. A galera já não entendia muito bem as coisas. Aí ele ainda fica falando por parábolas. Como assim a gente tem que comer a carne dele? E aí, na verdade, ele falava do simbolismo, né? A ceia do Senhor, que é esse ato físico e literal que a gente faz, esse convite espiritual que ele faz para nós, beber a carne, que era a representação do pão, e o sangue, que é a representação do vinho. Então a gente toma posse da nossa fé, do sacrifício que ele fez por nós na cruz, a gente crê no que ele pregou quando a gente adere à Santa Ceia do Senhor. Era sobre isso.
Mas ele tinha que confundir a cabeça das pessoas, né? Oh, Jesus! Talvez escandalizasse mais ainda se ele falasse que ele tinha que aderir a um novo ensinamento. Eles já questionavam ele por ele pregar o amor. Imagine falar que agora tinha um novo sacramento. Provavelmente eles realmente não compreenderiam, né? Nem não compreenderam, essa é a verdade. Então ali, comer e beber vai simbolizar o recebimento pessoal e íntimo com a obra de Jesus, a obra de Cristo, sem a qual a gente não tem como alcançar a vida eterna, se a gente não aderir a esse sacramento. Pão sustenta o corpo, sustenta a nossa fé em Cristo, sustenta a nossa alma no Senhor Jesus. E Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga, piorou, lá em Cafarnaum, aí que eles ficavam mais perplexos ainda, né? E aí ele fala as palavras de vida eterna, né? E muitos ali acabaram abandonando Jesus. Olha para você entender, ó. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Quem acontecerá? Então, se vier o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espíritos e são espírito, e são vida. Onde eu estava? Mas há descrentes entre vocês, há pessoas entre vocês que não acreditam no que eu estou falando. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que acreditavam e os que não acreditavam, e também sabia aqueles que o trairiam. E ele continua dizendo no 65, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai, se não por meio do Pai, se não você crer no que eu falei, né? E aí, muitos voltaram para trás, coração humano, né? Resolveram abandonar tudo, como lá na parábola do semeador. Você vai semeando pelo campo, mas no caminho você acaba deixando que as dificuldades travem uma batalha contra você mesmo e você abandona o evangelho. Foi o que aconteceu com esses homens. Jesus então pergunta aí para os 12, vocês querem ir também? Já está todo mundo debandando, vai vocês também? Olha só, verso 67 diz assim, será que vocês também querem se retirar? 68 vai dizer Pedro aí, como sempre, né? Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. Eita! Ele ficou satisfeito de ver que ele tinha escolhido certo. Tinha muita gente andando com ele, mas os 12 eram realmente os que estavam com ele e que ele sabia que um deles já estava tramando aí para trair Jesus. Não era novidade para ele. Ele tinha pleno entendimento e conhecimento disso. Onde eu estava? Cadê? Verso 71. Ele se referia a quem? A gente sabe, a Judas, filho de Simão. Judas quem? Tem um meme que fala, né? Que o homem voltou no tempo para avisar Jesus. Jesus, Judas vai te trair. Aí ele pergunta, qual Judas? São 2, gente. Tem o Judas, irmão de Jesus. E tem o Judas que traiu Jesus, que é Judas Iscariote, tá? Saiba você, para discernir aí. São 2 Judas. Tem o Judas também, a carta de Judas, né? A epístola de Judas, melhor dizendo, né? O livro de Judas, para nós lermos, que é esse Judas aí, o irmão
de Jesus, que a gente vai chegar lá, né? Uma hora a gente chega lá para a gente poder comentar sobre. E é isso. Finalizamos aí então o dia de número 140 com o Evangelho de João. Espero que tenha agregado aí na sua vida e que vocês persistam, porque não é fácil. O livro é grande, mas a gente chega lá até o final do ano que vem. Amém? Ficam com Deus. Um ótimo dia na paz do Senhor. Tchau!